a história sombria da metanfetamina, da medicina antiga à epidemia global. Antes de começarmos esta jornada juntos, se você encontrar valor nestas investigações profundas sobre os cantos mais sombrios da história, tire um momento para curtir este vídeo e se inscrever. Me avise nos comentários de onde você está assistindo e que horas são no seu canto do mundo. Agora, acomode-se. O que você está prestes a ouvir pode mudar como você entende a indústria farmacêutica, a guerra moderna e a própria natureza do vício. Antes da metanfetamina, havia uma árvore. Não a papoula do ópio desta vez, mas algo igualmente antigo e muito mais humilde. A planta Mawang, efedra, um arbusto raquítico que tem crescido nos planaltos varridos pelo vento da China e Mongólia por milhões de anos. Seus galhos retorcidos e pequenas folhas semelhantes a escamas parecem pouco notáveis. O tipo de vegetação pela qual você pode passar sem um segundo olhar. Mas por mais de 5.000 anos, praticantes da medicina tradicional chinesa conheciam seu segredo. Eles a chamavam de Mawang e preparavam chás amargos de seus caules secos para tratar asma, limpar pulmões congestionados e revigorar o corpo cansado. O composto ativo responsável por esses efeitos, embora os antigos não pudessem saber, era efedrina, uma molécula simples, um alcaloide que estimula o sistema nervoso central, contrai vasos sanguíneos e abre as vias aéreas. Era o próprio estimulante da natureza, um presente de uma planta do deserto. Por milênios, isso foi suficiente. O conhecimento permaneceu em grande parte confinado ao Oriente, um remédio popular passado de curandeiro para curandeiro. Até que a grande colisão de culturas que caracterizou o final do século XIX trouxe a ciência ocidental face a face com a sabedoria oriental. Em 1885, um químico japonês chamado Nagai Nagayoshi estava estudando em Berlim sob o renomado August Wilhelm von Hofmann. Nagai era fascinado pelas medicinas tradicionais de sua terra natal, e ele viu na química analítica ocidental as ferramentas para entendê-las em nível molecular. Ele retornou ao Japão com uma missão: isolar e identificar os princípios ativos da Mawang. Trabalhando meticulosamente em seu laboratório, ele extraiu, cristalizou e purificou, até que segurou em suas mãos efedrina pura. Ele havia dado ao antigo remédio uma identidade química moderna, mas Nagai não parou por aí. Ele era um químico. E químicos são mexedores por natureza. Eles desmontam moléculas e as remontam em novas configurações, buscando melhorar a natureza. Em 1893, Nagai realizou uma modificação química aparentemente simples. Ele pegou sua efedrina purificada e a submeteu a um processo chamado redução. Usando fósforo vermelho e iodo, ele removeu um átomo de oxigênio e adicionou um grupo metil. O resultado foi um novo composto, um que não existia em lugar algum na natureza. Ele o chamou de metanfetamina. Era na época pouco mais que uma curiosidade, uma nota de rodapé em um jornal químico japonês. Nagai publicou suas descobertas, observando que esta nova substância parecia ter propriedades estimulantes ainda mais pronunciadas que a própria efedrina. Mas ele não tinha aplicação farmacêutica em mente, nenhuma visão do que havia criado. Levaria outra guerra, outra nação e outro químico para ver o terrível potencial trancado dentro daquela molécula simples. O segundo capítulo da história de origem da metanfetamina ocorre na Alemanha nos anos seguintes, à Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes havia esmagado a economia alemã, e a nação estava em um estado de profunda humilhação e desespero. Mas a química alemã, a proeza farmacêutica alemã, permanecia de classe mundial. Empresas como Bayer, Merck e uma firma em ascensão chamada Temmler eram líderes globais na síntese de novas drogas. Em 1919, um químico japonês chamado Akira Ogata, construindo sobre o trabalho de Nagai, desenvolveu um método mais eficiente de sintetizar metanfetamina. Ele usou efedrina como material inicial e empregou um processo chamado aminação redutiva, que produzia a droga em forma cristalina. Este método era mais barato, mais rápido e mais confiável. A fórmula agora estava disponível, esperando para ser explorada. Foi a empresa farmacêutica alemã Temmler que levaria a metanfetamina da bancada do laboratório para a prateleira da farmácia. Em 1934, eles começaram a comercializá-la sob o nome comercial Pervitin. O momento não poderia ter sido mais perfeito ou mais ominoso. A Alemanha estava no meio de uma transformação nacional. Adolf Hitler havia acabado de chegar ao poder, e sua visão para o Terceiro Reich exigia uma população que fosse energética, incansável e totalmente devotada ao Estado. Pervitin, parecia, era o companheiro químico perfeito para esta nova ordem. A droga era vendida sem receita, sem prescrição necessária. Vinha em pequenos comprimidos, inócuos e brancos, estampados com o logotipo da Temmler. O marketing era brilhante e onipresente.
Pervitin era promovido como uma cura para a depressão, como tratamento para a narcolepsia, como auxiliar de dieta para pessoas acima do peso e como estimulante de desempenho para estudantes e trabalhadores. Anúncios apresentavam donas de casa sorridentes que podiam limpar suas casas com energia ilimitada, trabalhadores de fábrica que nunca se cansavam e estudantes que podiam estudar a noite toda. Funcionou. A droga entregava exatamente o que prometia. Uma única dose inundaria o cérebro com dopamina, criando uma sensação de euforia, confiança e vigor ilimitado. A fadiga desaparecia, a fome sumia. O usuário se sentia invencível, focado e intensamente alerta. Era o sonho industrial, uma pílula que podia transformar um trabalhador em uma máquina. Dentro de poucos anos, Pervitin havia se tornado extremamente popular em toda a Alemanha. Milhões de comprimidos eram vendidos a cada mês. Era tão comum em uma casa alemã quanto aspirina. Mas a verdadeira transformação, aquela que cimentaria o lugar da metanfetamina na história, veio quando os militares tomaram conhecimento. Em 1938, enquanto Hitler se preparava para a guerra, o alto comando alemão enfrentava um problema logístico. A guerra moderna, eles entendiam, seria uma guerra de velocidade e resistência. A estratégia Blitzkrieg, guerra relâmpago, exigia soldados que pudessem marchar por dias sem descanso, tripulações de tanques que pudessem dirigir pela noite e pilotos que pudessem voar missão após missão, sem sucumbir à exaustão. Pervitin era a solução. A Wehrmacht, as forças armadas alemãs, começou a distribuir comprimidos de metanfetamina para seus soldados. Eles eram incluídos nas ações de campo padrão, embalados em pequenas latas ao lado de chocolate e cigarros. Os soldados os chamavam de Panzerschokolade, chocolate de tanque, ou Stuka-Tabletten, Kompromidos, Stuka, em homenagem aos bombardeiros de mergulho que aterrorizavam a Europa. A designação oficial era muito mais clínica. Pervitin foi classificado como um estimulante de melhoria de desempenho, a ser tomado conforme necessário durante operações de combate. Os efeitos no campo de batalha foram imediatos e aterrorizantes. Durante a invasão da Polônia em 1939 e a subsequente conquista da França em 1940, soldados alemães avançaram com uma velocidade e ferocidade que atordoaram o mundo. Eles não dormiam. Eles não paravam. Divisões inteiras marchavam por 36, 48, até 72 horas sem descanso. Comandantes de tanques dirigiam suas máquinas em colunas implacáveis, dia e noite, cobrindo distâncias que planejadores militares achavam impossíveis. As forças francesas e britânicas, dependendo de ciclos de descanso tradicionais, foram simplesmente atropeladas. Eles não conseguiam compreender como os alemães estavam se movendo tão rápido. O segredo, é claro, era químico. A Wehrmacht consumia metanfetamina em uma escala impressionante. Entre abril e julho de 1940, durante a invasão da França e dos Países Baixos, mais de 35 milhões de comprimidos de Pervitin foram distribuídos aos militares alemães. Isso é suficiente para cada soldado tomar várias doses por dia durante meses. Foi o primeiro exército farmacologicamente aprimorado da história, uma força de combate funcionando com pura adrenalina sintética. Mas a droga não era sem seus custos. Mesmo então, mesmo na euforia da vitória, os efeitos colaterais estavam se tornando aparentes. Soldados que tomavam Pervitin por períodos prolongados começaram a exibir sintomas perturbadores. Eles se tornavam paranoicos, irritáveis e agressivos. Alguns experimentavam alucinações. Outros sofriam de palpitações cardíacas e tremores incontroláveis. E quando a droga passava, a queda era brutal. Soldados desmoronavam em um sono tão profundo que se assemelhava a um coma. Alguns nunca acordavam. Os médicos militares começaram a tomar nota. Relatórios voltavam para Berlim de unidades que haviam sido tornadas ineficazes no combate. Não por ação inimiga, mas pelo colapso de seus próprios homens, completamente esgotados de dias de esforço, alimentado por estimulantes. Havia relatos de soldados atirando em sombras, de oficiais tomando decisões irracionais, de companhias inteiras perdendo coesão sob o domínio de psicose coletiva. Por volta de 1941, os militares alemães começaram a restringir o uso de Pervitin, emitindo diretrizes que limitavam sua distribuição a situações de combate específicas. Mas o gênio estava fora da garrafa. Soldados que haviam provado o poder da droga não estavam dispostos a desistir voluntariamente. Um mercado negro floresceu dentro das fileiras. Homens acumulavam seus comprimidos, os trocavam e os tomavam em segredo. A metanfetamina havia se tornado uma dependência e a Wehrmacht, a mais temida máquina militar do mundo, estava silenciosamente viciada. E eles não estavam sozinhos. Por todo o globo, à medida que a guerra se expandia e consumia continentes inteiros,
outras nações estavam descobrindo o mesmo atalho químico. Os aliados, a princípio descartando os relatórios de uso de estimulantes alemães como propaganda, logo perceberam a vantagem estratégica que proporcionava. Eles começaram a desenvolver e distribuir suas próprias versões da droga. Se os alemães tinham Pervitin, os aliados tinham benzedrina. Não era metanfetamina, mas sua prima química próxima, anfetamina. A diferença entre as duas é sutil. Um único grupo metil, mas a metanfetamina cruza a barreira hematoencefálica mais facilmente e produz um efeito mais intenso e duradouro. A anfetamina, no entanto, era considerada ligeiramente mais segura, ligeiramente menos propensa ao vício. Embora isso fosse em grande parte uma ilusão. Benzedrina havia sido sintetizada em 1887 pelo químico romeno Lazare Deleanu, mas como a metanfetamina, langueceu na obscuridade por décadas. Não foi até 1933 que a empresa farmacêutica americana Smith, Kline French começou a comercializá-la como um inalador sem receita para congestão nasal. O inalador benzedrina tornou-se um enorme sucesso comercial. Era um dispositivo simples, um tubo contendo uma tira de papel embebida em base de anfetamina. Você o abria, segurava no nariz e inalava profundamente. Limpava seus seios nasais instantaneamente, mas também entregava uma dose potente de estimulante diretamente na sua corrente sanguínea. Não demorou muito para as pessoas descobrirem que o inalador podia ser usado para propósitos muito além de tratar um nariz entupido. Estudantes descobriram que se você abrisse o inalador e consumisse a tira de papel, seja mastigando-a ou dissolvendo-a em café, você podia ficar acordado por dias, estudando para exames com foco laser. Trabalhadores de fábrica o usavam para passar por longos turnos, e no final dos anos 30, havia encontrado seu caminho nas mãos de atletas, músicos e qualquer um buscando uma vantagem. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial em 1941, os militares estavam bem cientes das propriedades da benzedrina. As forças aéreas do exército em particular viram seu potencial. Pilotos de bombardeiros voando missões sobre a Alemanha enfrentavam voos extenuantes de 10, 12 até 15 horas em cockpits apertados e congelantes em alta altitude. A tensão era imensa e a fadiga era um inimigo constante. Comprimidos de benzedrina, pequenas pílulas brancas estampadas com um distintivo B, tornaram-se padrão para tripulações aéreas. Eles os chamavam de pílulas para continuar. A Força Aérea Real Britânica havia estado usando anfetaminas ainda mais cedo. Durante a Batalha da Grã-Bretanha, em 1940, enquanto pilotos da RAF em menor número voavam sortida após sortida contra a Luftwaffe, eles eram mantidos no ar com a ajuda de benzedrina. A droga permitia que voassem múltiplas missões por dia, suprimindo a exaustão e aguçando tempos de reação. Pode muito bem ter desempenhado um papel na sobrevivência da Grã-Bretanha durante aqueles meses desesperados. Os militares japoneses também abraçaram a metanfetamina com fervor. Na verdade, eles podem ter sido os adotantes mais entusiasmados de todos. A indústria farmacêutica japonesa havia estado produzindo metanfetamina desde os anos 30, sob nomes de marca como Filopon e Cedrin. Era amplamente disponível para civis, comercializada como tratamento para tudo, desde asma até baixa energia. Quando o Japão entrou em guerra, os militares requisitaram vastas quantidades da droga. Soldados, marinheiros e pilotos japoneses recebiam comprimidos de metanfetamina como questão de rotina. A droga era vista como essencial para manter o espírito de luta, a devoção fanática e a bravura suicida que caracterizava as táticas japonesas. Pilotos kamikaze, jovens se preparando para voar seus aviões contra navios de guerra americanos, supostamente recebiam grandes doses de metanfetamina antes de suas missões finais. Ela embotava seu medo, aguçava seu foco e fazia o impensável parecer não apenas possível, mas glorioso. A escala de produção era impressionante. Até o fim da guerra, empresas farmacêuticas japonesas haviam fabricado bilhões de comprimidos de metanfetamina. A droga era tão onipresente que era frequentemente incluída em pacotes de cuidados enviados de casa para soldados na frente, ao lado de bolos de arroz e cartas. Era um fenômeno cultural, uma substância tecida no próprio tecido do esforço de guerra. Mas o uso mais perturbador de metanfetamina durante a guerra pode ter ocorrido nos mais altos níveis do regime nazista. O próprio Adolf Hitler, o arquiteto do Terceiro Reich, era, em meados dos anos 40, quase certamente, um viciado em metanfetamina. Seu médico pessoal, Dr. Theodor Moral, mantinha registros detalhados das injeções que administrava ao Führer. Começando em 1942, Moral começou a dar a Hitler injeções diárias de uma substância que ele chamava de vitamina, que era na verdade um coquetel de vitaminas, hormônios e metanfetamina. Os efeitos na saúde e tomada de decisão de Hitler foram profundos. Aqueles que o conheciam bem relataram que ele se tornou cada vez mais errático,
paranoico e desconectado da realidade. Ele ficava dias sem dormir, andando pelos quartos de seu bunker, emitindo ordens contraditórias, vociferando sobre inimigos, tanto reais quanto imaginários. Seus famosos tremores, visíveis em filmagens do final da guerra, podem ter sido um sintoma de uso crônico de metanfetamina. A droga que havia alimentado a Wehrmacht para a vitória estava agora envenenando a mente do homem que a comandava. Quando a guerra terminou em 1945, metanfetamina e anfetamina haviam sido consumidas por soldados e civis em todos os lados do conflito. Centenas de milhões de doses haviam sido fabricadas e distribuídas. Uma geração inteira havia sido introduzida a estimulantes sintéticos, e muitos deles carregariam esse conhecimento e essa dependência para o mundo do pós-guerra. 39 Shiro 26-2, 36,000 0 hours, 27 minutes and 6 seconds. Shiro, quando as armas finalmente se calaram em agosto de 1945, o Japão estava em ruínas. O bombardeio incendiário de Tóquio havia matado mais de 100 mil pessoas em uma única noite. Hiroshima e Nagasaki haviam sido vaporizadas por armas atômicas. A base industrial estava destruída, a economia despedaçada, e milhões de soldados estavam retornando para casa, para um país que não existia mais, como eles o conheciam. Eles estavam derrotados, humilhados e traumatizados. 40 Shiro 27-2, 18,000. Shiro 27-2, 48,000. Eles estavam prestes a herdar um problema que definiria as próximas 2 décadas. Os militares japoneses haviam estocado enormes quantidades de metanfetamina em preparação para uma defesa final desesperada das ilhas natais. Uma defesa que nunca veio. Quando a guerra terminou, esses estoques, toneladas e toneladas de metanfetamina de grau farmacêutico, foram deixados em armazéns e depósitos militares por todo o país. 41 0 hours, 28 minutes and 0 seconds. 00 28 to 30,000. As autoridades de ocupação aliadas, focadas em desarmamento e reconstrução, prestaram pouca atenção a esses arsenais químicos. Eles eram, afinal, apenas pílulas. O mercado negro foi rápido em responder. E soldados, muitos deles viciados nos estimulantes que haviam recebido durante a guerra, invadiram os armazéns e saquearam os suprimentos. Gangues Yakuza, os sindicatos do crime organizado japonês, viram uma oportunidade e assumiram o controle da distribuição. 42 Shiro 28, 242,000. 0,29, 12 metanfetamina, inundou as ruas de Tóquio, Osaka e cada cidade e vila pelo arquipélago. A droga era vendida abertamente, com pouca interferência da força policial sobrecarregada e com poucos funcionários. Era barata, abundante e devastadoramente eficaz em amortecer a dor de uma nação em luto. As pessoas a tomavam para trabalhar mais horas no brutal esforço de reconstrução. Estudantes a tomavam para estudar. Donas de casa a tomavam para gerenciar o fardo esmagador de sobrevivência em um país sem comida, sem combustível e sem esperança. Por volta de 1948, estimava-se que quase 5% de toda a população japonesa, cerca de 2 milhões de pessoas, estavam usando metanfetamina regularmente. As consequências sociais foram catastróficas. Taxas de criminalidade dispararam conforme viciados sob domínio de paranoia induzida por drogas e agressão cometiam atos de violência. Famílias se desintegraram. Hospitais psiquiátricos se encheram com pacientes sofrendo de psicose estimulante, uma condição caracterizada por alucinações, delírios e comportamento violento indistinguível de esquizofrenia. O próprio tecido da sociedade japonesa parecia estar se desfazendo. O governo, uma vez que compreendeu a escala do desastre, respondeu com medidas draconianas. Em 1951, a Lei de Controle de Estimulantes foi aprovada, criminalizando a produção, venda e posse de metanfetamina. As penalidades eram severas, as sentenças duras, a polícia lançou uma repressão massiva, prendendo dezenas de milhares de usuários e traficantes. A Yakuza, resiliente como sempre, adaptou-se, movendo suas operações para o subterrâneo e diversificando para outros empreendimentos criminosos. Levou quase uma década, mas no final dos anos 50, o Japão havia em grande parte contido sua epidemia de metanfetamina. A experiência do Japão, no entanto, foi uma prévia sombria do que estava por vir para o resto do mundo. A droga que havia sido criada em um laboratório, armada por nações em guerra e desencadeada sobre populações como ferramenta de controle, estava agora livre. Tinha sua própria lógica, seu próprio momentum, e estava apenas começando sua jornada global. Enquanto o Japão estava lidando com sua crise de metanfetamina, os Estados Unidos estavam tendo um encontro mais silencioso, mas não menos significativo,
com anfetaminas. A guerra havia introduzido milhões de militares americanos à benzedrina, e muitos deles haviam retornado para casa com gosto por ela. Mas a verdadeira explosão no uso de anfetaminas na América não veio de soldados retornando, mas do estabelecimento médico e da indústria farmacêutica. Nos anos 50, anfetaminas ainda eram consideradas drogas milagrosas. Eram prescritas liberalmente para uma impressionante variedade de condições. Se você estava cansado, seu médico podia lhe dar anfetaminas. Se você estava triste, anfetaminas. Se você estava acima do peso, anfetaminas. Se você tinha problemas para se concentrar, anfetaminas. Crianças diagnosticadas com o que era então chamado de hiperatividade, recebiam anfetaminas para acalmá-las. Um efeito paradoxal, que mais tarde seria melhor compreendido como o tratamento de TDAH. A droga era comercializada sob dezenas de nomes de marca: Dexedrina, Adderall, Bipetamina, Desozen, sim, Desoxyn, que é metanfetamina farmacêutica pura. Foi, e ainda é aprovado pela FDA, para o tratamento de TDAH e obesidade, embora seja raramente prescrito hoje. As empresas farmacêuticas, vendo enorme potencial de lucro, anunciavam agressivamente para médicos. Revistas médicas estavam cheias de anúncios coloridos, mostrando pacientes felizes e energéticos, cujas vidas haviam sido transformadas por uma simples pílula. O impacto cultural foi profundo. Anfetaminas se tornaram profundamente incorporadas no modo de vida americano. Caminhoneiros transportando carga pelas vastas distâncias do sistema de rodovias interestaduais as tomavam, para ficar acordados durante viagens maratonas. Eles as chamavam de cruzes brancas, ou benes, e eram tão comuns na cabine de um caminhoneiro quanto uma garrafa térmica de café. Estudantes, particularmente em universidades de elite, as usavam para estudar para exames PUT, sendo biradas alimentadas por dexedrina. Donas de casa presas na conformidade sufocante da vida suburbana, as tomavam para perder peso e para convocar a energia para manter suas casas impecáveis e famílias perfeitas. A profissão médica, na maior parte, não via causa para alarme. As anfetaminas eram vistas como seguras, não viciantes quando usadas conforme prescrito, e enormemente benéficas. Mas sob essa fachada de respeitabilidade, um padrão mais sombrio estava emergindo. Pessoas que tomavam anfetaminas por períodos prolongados começavam a precisar de doses cada vez mais altas para alcançar o mesmo efeito. Eles estavam viciados, mesmo que ninguém estivesse disposto a chamá-lo assim. No início dos anos 60, os Estados Unidos estavam consumindo mais anfetaminas per capita do que qualquer outra nação na Terra. Empresas farmacêuticas estavam fabricando bilhões de pílulas por ano, muito mais do que poderia plausivelmente ser explicado por uso médico legítimo. O excesso estava sendo desviado, encontrando seu caminho no mercado negro, nas mãos de adolescentes, na corrente sanguínea de uma geração, e então veio a contracultura. Os anos 60 foram uma década de rebelião, experimentação e exploração química. Jovens rejeitando os valores de seus pais se voltaram para drogas como forma de libertação. Maconha, LSD, mescalina, todos se tornaram símbolos da nova consciência. Mas ao lado desses psicodélicos, anfetaminas encontraram um lar na contracultura também. Speed tornou-se o nome de rua, uma referência ao início rápido e estimulação intensa da droga. Era popular nas comunidades hippies emergentes do distrito Haight-Ashbury, de São Francisco. Artistas, músicos e poetas a usavam para alimentar sessões criativas maratonas. Mas Speed tinha uma borda mais sombria do que as outras drogas da era. Ela não expandia a consciência. Ela a estreitava. Tornava os usuários focados, obsessivos e paranoicos. Alimentava não iluminação, mas mania. Os Hells Angels, a gangue de motoqueiros fora da lei, que se tornou sinônimo do submundo violento da contracultura dos anos 60, estavam profundamente envolvidos no comércio de anfetaminas. Eles fabricavam e distribuíam metanfetamina, que produziam em laboratórios crus, usando receitas que haviam circulado desde a guerra. Esta não era Desoxyn de grau farmacêutico. Era metanfetamina caseira, cozinhada em cozinhas e garagens sujas, cortada com adulterantes tóxicos e vendida em saquinhos para qualquer um, com dinheiro. A frase Speed mata emergiu no final dos anos 60, cunhada por ativistas antidrogas que viram a devastação que a droga estava causando. Foi estampada em cartazes, repetida em anúncios de serviço público, mas para muitos usuários o aviso veio tarde demais. O vício em metanfetamina, eles descobriram, era um tipo especial de inferno. A onda era intensa, mas breve. A queda que seguia era esmagadora, e a única maneira de evitar a queda era tomar mais. Usuários crônicos, chamados Speed Freaks, ficavam acordados por dias, até semanas, ajustando, tremendo, arranhando sua pele,
convencidos de que insetos estavam rastejando sob ela. Eles perdiam quantidades dramáticas de peso, seus dentes apodreciam e caíam, uma condição mais tarde conhecida como boca de metanfetamina. Seu comportamento se tornava errático e violento. Psicose de metanfetamina era comum, um estado no qual o usuário perdia contato com a realidade inteiramente, experimentando delírios paranoides e alucinações. O governo federal, alarmado pela maré crescente de abuso de drogas, começou a reprimir. A Lei Abrangente de Prevenção e Controle de Abuso de Drogas de 1970 classificou anfetaminas e metanfetamina como substâncias controladas da lista 2, reconhecendo seu alto potencial de abuso, mas permitindo uso médico limitado. Prescrições se tornaram mais difíceis de obter. A indústria farmacêutica, sob pressão, cortou a produção. No final dos anos 70, a disponibilidade sem receita de anfetaminas era coisa do passado, mas esta repressão teve uma consequência não intencional. Não eliminou a demanda. Simplesmente deslocou a produção. Com metanfetamina farmacêutica mais difícil de obter, o mercado negro se expandiu para preencher o vazio. E as pessoas que o preencheram não eram químicos de jalecos brancos, mas criminosos em laboratórios improvisados. A metanfetamina que produziam era mais suja, mais perigosa e mais viciante do que qualquer coisa que havia vindo antes. A era dos superlaboratórios e dos cartéis mexicanos estava prestes a começar. Por volta dos anos 80, a metanfetamina na América havia passado por uma transformação. Não era mais as cruzes brancas distribuídas por médicos ou a Desoxyn distribuída em uma farmácia. Era uma droga fora da lei, produzida em laboratórios clandestinos, traficada por organizações criminosas e consumida por uma população cada vez mais desesperada e marginalizada. A primeira onda de produção ilícita de metanfetamina nos Estados Unidos da América era em pequena escala e dispersa. Gangues de motoqueiros, particularmente os Hells Angels, operavam laboratórios cruz em áreas rurais, usando um método de síntese conhecido como método P2P, ou fenil 2-propanona. Isso exigia produtos químicos precursores que eram relativamente fáceis de obter, e um processo de cozimento simples, embora perigoso. O produto resultante era frequentemente contaminado e fraco, mas era barato e abundante. Então, nos anos 80, dois desenvolvimentos mudaram tudo. O primeiro foi a descoberta de um método de síntese novo e mais eficiente, chamado método de redução de efedrina, também conhecido como método nazista, porque era baseado em um processo desenvolvido na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Este método usava efedrina ou pseudoefedrina, os ingredientes ativos em remédios para resfriado sem receita, como material inicial. Era mais simples, mais rápido, e produzia um produto mais puro do que o método P2P. E, criticamente, os precursores eram legais e amplamente disponíveis. Essas organizações, que haviam ficado ricas e poderosas traficando maconha e cocaína, viram a metanfetamina como uma nova linha de produto lucrativa. Estas não eram as cozinhas e garagens sujas da era dos motoqueiros. Eram operações sofisticadas, frequentemente escondidas em armazéns remotos ou propriedades rurais no México, equipadas com vidraria de grau industrial, sistemas de ventilação e químicos treinados. A metanfetamina que produziam era de pureza surpreendentemente alta, frequentemente excedendo 90%. A logística do tráfico era igualmente impressionante. Os cartéis contrabandeavam o produto acabado, através da fronteira, em carros com compartimentos escondidos, em caminhões carregados, com carga legítima, e até em túneis cavados, sob a cerca da fronteira. O preço era baixo, a pureza alta, e a disponibilidade sem precedentes. Por volta dos anos 90, o uso de metanfetamina estava explodindo, particularmente na América rural, e de pequenas cidades. Eram comunidades que haviam sido deixadas de lado pela epidemia de crack dos anos 80, que havia sido em grande parte concentrada em centros urbanos. A metanfetamina, em contraste, prosperou no coração do país. Era popular entre populações brancas da classe trabalhadora, trabalhadores da construção, agricultores, operários de fábrica, pessoas que a usavam não para recreação, mas para trabalhar mais horas, para acompanhar as exigências moedoras de empregos de baixo salário. Mas a droga também tinha outro apelo. Era uma droga social, uma droga de festa. Ao contrário da heroína, que sedava e isolava usuários, a metanfetamina energizava e conectava. Era tomada em raves que duravam a noite toda, em bares, em salas de estar onde grupos de amigos ficavam chapados juntos, falando compulsivamente, desmontando e remontando eletrodomésticos, engajando-se em sessões de sexo maratona, criava uma falsa sensação de intimidade e camaradagem. Uma união química que parecia real no momento, mas evaporava na luz dura da volta à realidade.
O custo humano desta epidemia foi impressionante. A metanfetamina destruiu famílias. Pais consumidos pela droga negligenciavam e abusavam de seus filhos. O sistema de assistência à infância em estados como Iowa, Oklahoma e Oregon foi sobrecarregado com casos de pais viciados em metanfetamina e crianças encontradas, vivendo em sujeira e miséria. Comunidades inteiras foram desestabilizadas. Taxas de criminalidade dispararam. Violência doméstica, roubo e agressão, todos aumentaram drasticamente em áreas com alto uso de metanfetamina, e então houve o dano ambiental. A produção de metanfetamina é um processo sujo e tóxico. Para cada quilo de metanfetamina produzido, 5 a 6 quilos de resíduos perigosos são gerados: solventes, ácidos, metais pesados e outros venenos. Cozinheiros simplesmente despejavam esses resíduos, derramando-os em ralos, enterrando-os em quintais ou descartando-os em campos rurais. Propriedades onde laboratórios de metanfetamina haviam operado se tornavam locais de resíduos tóxicos, contaminadas e inabitáveis. As autoridades responderam com uma estratégia que havia funcionado até certo ponto no passado: cortar o acesso a produtos químicos precursores. A Lei de Combate à Epidemia de Metanfetamina de 2005 exigiu que esses produtos fossem mantidos atrás do balcão, nas farmácias, limitou a quantidade que uma pessoa podia comprar e determinou que compradores fornecessem identificação e assinassem um registro. O impacto foi imediato e dramático. Laboratórios domésticos de metanfetamina em pequena escala, as operações Shake and Bake, administradas por usuários individuais em suas cozinhas e quartos de motel, foram decimados. Sem acesso fácil a remédios para resfriado, eles não podiam cozinhar. As apreensões de laboratórios de metanfetamina nos Estados Unidos despencaram. Eles simplesmente mudaram sua produção inteiramente para o México, onde produtos químicos precursores ainda podiam ser obtidos a granel, contrabandeados da China e Índia. Os superlaboratórios ao sul da fronteira aumentaram a produção para níveis sem precedentes. A metanfetamina que inundou de volta os Estados Unidos era mais barata, mais pura e mais abundante do que nunca. O problema de produção doméstica havia sido resolvido, mas o problema de consumo só havia piorado. Hoje, estamos vivendo no meio da pior crise de metanfetamina da história. Os números são impressionantes e inequívocos. Em 2020, quase 2,5 milhões de americanos relataram usar metanfetamina no ano anterior. A metanfetamina é agora uma epidemia global. É produzida em quantidades massivas nas terras sem lei do Triângulo Dourado, a mesma região que uma vez produziu a heroína do mundo. Na Austrália, a metanfetamina, conhecida localmente como ice, tornou-se o problema de drogas mais sério do país. O governo australiano gastou bilhões tentando conter a maré, com sucesso limitado. Na África do Sul, uma forma fumável chamada tic devastou comunidades. A droga encontrou pontos de apoio em cada canto do globo, adaptando-se a culturas locais, economias e rotas de tráfico. A metanfetamina de hoje é diferente da droga de eras anteriores em um aspecto crítico: pureza. Os cartéis aperfeiçoaram o processo de síntese a tal ponto que a pureza média da metanfetamina, apreendida na fronteira dos Estados Unidos da América, é agora superior a 95%. Este é produto de grau farmacêutico produzido por químicos qualificados, usando equipamento industrial. Os dias da metanfetamina suja e fraca de motoqueiro se foram há muito tempo. Esta pureza ultra alta tem consequências devastadoras. Usuários que estão acostumados com produto de pureza mais baixa podem facilmente sofrer overdose quando encontram a nova metanfetamina superpura. E porque a metanfetamina é um estimulante, não um depressor como heroína ou fentanil, overdoses se manifestam diferentemente. Em vez de depressão respiratória, overdoses de metanfetamina frequentemente envolvem hipertermia, derrame, ataque cardíaco ou convulsões fatais. O corpo do usuário é simplesmente empurrado além de seus limites. O coração correndo tão rápido que falha, o cérebro superaquecendo, até que sofre dano irreversível. E então há a questão do uso de múltiplas drogas. Nos últimos anos, a metanfetamina tem sido cada vez mais usada em combinação com opioides, particularmente fentanil. Esta combinação, conhecida coloquialmente como speedball, é especialmente perigosa. As propriedades estimulantes da metanfetamina mascaram os efeitos sedativos do opioide, levando usuários a tomar mais fentanil do que percebem, resultando em overdose. Inversamente, quando a metanfetamina passa, o efeito depressor completo do fentanil atinge de uma vez, parando a respiração. As duas drogas juntas criaram uma nova forma ainda mais letal da crise de overdose. A metanfetamina também causa um conjunto único de problemas de saúde de longo prazo. O uso crônico está associado à deterioração dental severa,
a infame boca de metanfetamina, causada por uma combinação de boca seca, higiene precária e os efeitos corrosivos da droga. Usuários desenvolvem feridas abertas em sua pele, resultado de coçar compulsivo, em insetos imaginários, um sintoma de psicose induzida por metanfetamina. A única coisa que pode perfurar essa dormência química é mais metanfetamina. A história da metanfetamina é frequentemente contada através de estatísticas e debates políticos. Mas por trás de cada número está um ser humano. E por trás de cada usuário está uma constelação de outras vítimas. Crianças que encontraram seus pais inconscientes, que passaram dias sem comida, que aprenderam a ser silenciosas e invisíveis, para evitar desencadear a raiva alimentada por drogas de um pai. O sistema de acolhimento em estados mais atingidos pela epidemia de metanfetamina foi levado ao ponto de ruptura, em condados rurais pelo Centro-Oeste e Oeste montanhoso. Simplesmente não há famílias de acolhimento suficientes para cuidar do influxo de crianças. Crianças estão dormindo em escritórios de assistentes sociais, em hotéis, em abrigos de emergência. Batidas em laboratórios de metanfetamina são particularmente perigosas. Os produtos químicos usados na produção de metanfetamina são voláteis e explosivos. Laboratórios são conhecidos por explodir, incinerando prédios inteiros. Os vapores são tóxicos, causando dano respiratório, queimaduras químicas e problemas de saúde de longo prazo para qualquer um exposto. Primeiros socorristas usam trajes de proteção contra materiais perigosos, mas a exposição psicológica é mais difícil de proteger. Muitos sofrem de TIPT, depressão e problemas de abuso de substâncias próprios. E então, há as próprias comunidades. Pequenas cidades por toda a América foram esvaziadas pela metanfetamina. Ruas principais cheias de negócios com tábuas nas janelas. Bairros inteiros considerados inabitáveis, por causa de contaminação de produção de metanfetamina. Valores de propriedade desabam. Crime dispara, o tecido social, o senso de comunidade e confiança mútua, se desintegra. Em alguns lugares, a epidemia assumiu uma qualidade quase pós-apocalíptica. Em certos condados no Missouri, Oklahoma e Tennessee, estima-se que 5% ou mais da população adulta está viciada em metanfetamina. Governos locais carecem dos recursos para responder efetivamente. Cadeias estão superlotadas com usuários e traficantes de baixo nível. Instalações de tratamento são poucas e distantes entre si. Hospitais estão sobrecarregados, com pacientes sofrendo de emergências médicas relacionadas à metanfetamina. O custo econômico é impressionante. Além das despesas diretas de saúde e justiça criminal, a produtividade perdida, o custo de limpeza ambiental, o fardo sobre serviços sociais. A corporação Rand estimou que o custo anual total do uso de metanfetamina nos Estados Unidos está entre 16 bilhões e 48 bilhões de dólares. Mas esses números, vastos como são, não podem capturar o verdadeiro pedágio humano. Para entender por que a metanfetamina é tão devastadoramente viciante, precisamos entender o que ela faz ao cérebro. O cérebro humano opera em um sistema complexo de mensageiros químicos, chamados neurotransmissores. Um dos mais importantes é a dopamina, frequentemente chamada de químico da recompensa. A dopamina é liberada quando fazemos coisas que são boas para nossa sobrevivência, comer, fazer sexo, alcançar um objetivo. Cria uma sensação de prazer e satisfação, e ensina o cérebro a repetir o comportamento que causou sua liberação. A metanfetamina sequestra este sistema com eficiência brutal. Uma atividade prazerosa típica pode causar níveis de dopamina no cérebro aumentarem em 50% a 100%. A metanfetamina faz com que aumentem 1.200% ou mais. Ela não apenas faz cócegas no sistema de recompensa, ela o detona. A onda de euforia é tão intensa, tão esmagadora, que o sistema de aprendizado do cérebro instantaneamente o codifica como a experiência mais importante imaginável. Mas a metanfetamina não apenas aumenta a liberação de dopamina, ela também bloqueia a recaptação de dopamina, impedindo que seja reabsorvida por neurônios. E inibe a enzima que decompõe a dopamina, fazendo com que permaneça na sinapse muito mais tempo do que deveria. O resultado é uma inundação sustentada, artificialmente prolongada, de sinais de prazer. A onda pode durar 8 a 12 horas, muito mais do que cocaína, ou a maioria dos outros estimulantes. O problema é que o cérebro não é projetado para lidar com este nível de estimulação. Ele responde fazendo ajustes. Neurônios reduzem o número de receptores de dopamina em sua superfície, um processo chamado down regulation. O cérebro também reduz sua própria produção natural de dopamina. Esta é a tentativa do cérebro de restaurar equilíbrio, de proteger-se da superestimulação, mas tem um efeito colateral catastrófico. Quando a droga passa,
e os níveis de dopamina retornam ao normal, o usuário está agora operando com menos receptores e menos dopamina natural do que antes. Eles estão em um estado de déficit profundo. Nada parece bom, nada traz prazer. Eles estão deprimidos, letárgicos e vazios. E seu cérebro, tendo aprendido que a metanfetamina é a única coisa que pode restaurar a sensação, grita por mais. Esta é a base neuroquímica do vício. O cérebro foi fundamentalmente religado para precisar da droga. A recuperação é possível, mas é lenta e difícil. Pesquisas mostraram que algumas das mudanças cerebrais causadas pela metanfetamina podem se reverter, mas leva tempo. Receptores de dopamina gradualmente aumentam em número e a produção natural de dopamina lentamente retorna ao normal. Mas este processo pode levar 1 ano ou mais. E durante esse tempo, o usuário deve suportar um mundo que parece plano, sem cor e sem recompensa. A taxa de recaída é alta porque o desejo, a puxada psicológica e física para usar novamente, é imensa. Se queremos entender a crise moderna de metanfetamina, devemos entender as organizações que produzem e distribuem a droga. Os cartéis mexicanos não são gangues de rua. São empresas criminosas sofisticadas, verticalmente integradas, com receitas anuais, medidas em bilhões de dólares. São, na verdade, corporações multinacionais, e a metanfetamina é uma de suas linhas de produto mais lucrativas. Os 2 cartéis dominantes no comércio de metanfetamina são o cartel de Sinaloa e o cartel Jalisco Nova Geração, conhecido como CJNGU. O cartel de Sinaloa, uma vez liderado pelo infame Joaquim O Chapo Guzmán, está no negócio de drogas há décadas. Eles construíram seu império sobre maconha e cocaína, mas viram o potencial da metanfetamina cedo. Investiram em superlaboratórios, recrutaram químicos e estabeleceram redes de distribuição que alcançaram cada canto dos Estados Unidos. O CJNG é uma organização mais nova e mais violenta. Eles emergiram no vácuo de poder deixado pela derrubada de outros cartéis e rapidamente expandiram suas operações. São conhecidos por sua brutalidade, sua disposição de se engajar em guerra aberta com rivais e com o governo mexicano, mas também são conhecidos por sua perspicácia comercial. Eles simplificaram a produção, reduziram custos e inundaram o mercado com metanfetamina barata e de alta pureza. A escala de produção é difícil de compreender. Um único superlaboratório pode produzir centenas de quilogramas de metanfetamina por semana. Os cartéis operam dezenas, talvez centenas dessas instalações escondidas em áreas remotas do México e cada vez mais na América Central. Os produtos químicos precursores, principalmente efedrina, são contrabandeados por tonelada da China e Índia, empresas químicas chinesas, operando em uma área cinzenta legal, produzem e exportam essas substâncias ostensivamente para propósitos legítimos. Mas eles sabem muito bem para onde estão indo. Os cartéis também inovaram novos métodos de síntese. Quando a efedrina se tornou mais difícil de obter, eles se adaptaram usando um precursor chamado ácido fenilacético. Quando isso foi restrito, eles encontraram outra solução. Os químicos trabalhando para os cartéis são frequentemente altamente qualificados, às vezes com treinamento formal em química ou ciência farmacêutica. Eles são bem pagos e vivem sob a proteção e a ameaça do cartel. O produto acabado é contrabandeado através da fronteira, através de uma rede elaborada de rotas e métodos. Vem em caminhões escondidos em compartimentos secretos construídos no chassis, vem em carros dirigidos por mulas inconscientes que foram coagidas ou pagas para fazer a travessia. Vêm em semi-reboques carregados com carga legítima, as drogas enterradas profundamente dentro, até vêm através de túneis, passagens subterrâneas sofisticadas com ventilação, iluminação e sistemas ferroviários. Uma vez através da fronteira, a metanfetamina é distribuída através de uma rede em camadas. Distribuidores atacadistas, frequentemente operando em cidades como Phoenix, Los Angeles e Dallas, compram a granel e vendem para traficantes regionais. Esses traficantes regionais vendem para traficantes de nível de rua, que vendem para usuários. Cada nível da organização é isolado dos outros. Uma estrutura celular projetada para proteger os escalões superiores da aplicação da lei. A violência associada a este comércio é impressionante. No México, as guerras de cartéis reivindicaram centenas de milhares de vidas. Jornalistas, policiais, políticos e civis foram assassinados. Cidades inteiras foram aterrorizadas. O governo mexicano, apesar de empregar os militares e gastar bilhões em aplicação, tem sido incapaz de quebrar o poder dos cartéis. Em muitas regiões, os cartéis são o governo de fato, fornecendo segurança, adjudicando disputas e até construindo infraestrutura. São narco-estados dentro do estado. E os lucros são tão vastos que a corrupção é inevitável. Dinheiro de cartel infiltrou a aplicação da lei, o judiciário
e os mais altos níveis de governo tanto no México quanto na América Central. Também alcançou os Estados Unidos. Policiais, agentes de fronteira e guardas prisionais foram pegos facilitando embarques de drogas. Os cartéis têm os recursos para comprar quase qualquer um, e eles fazem. Por mais de meio século, a abordagem dominante para o problema da metanfetamina e para a política de drogas de forma mais ampla tem sido proibição e criminalização. É uma abordagem enraizada na crença de que o uso de drogas é uma falha moral, uma escolha feita por pessoas fracas ou más, e que a solução é punição. Prenda os usuários, aprisione os traficantes, erradique o suprimento, e o problema vai embora. Não funcionou. Por qualquer medida objetiva, a guerra às drogas tem sido um fracasso catastrófico. Apesar de gastar mais de US$ 1 trilhão, apesar de encarcerar milhões de pessoas, apesar de empregar recursos militares para lutar contra cartéis, as drogas estão mais baratas, mais puras e mais disponíveis do que nunca. O uso de metanfetamina não diminuiu, explodiu. As políticas projetadas para resolver o problema, em vez disso, o tornaram pior. A criminalização do uso de drogas teve consequências devastadoras. Somente nos Estados Unidos, mais de 1,5 milhão de pessoas são presas a cada ano por acusações de drogas. Um número desproporcional delas são pessoas de cor, apesar de taxas similares de uso de drogas entre grupos raciais. Uma condenação por drogas, mesmo por simples posse, pode destruir a vida de uma pessoa. Torna quase impossível encontrar emprego, acessar moradia, se qualificar para empréstimos estudantis ou assistência pública. É uma sentença de vida de marginalização. O encarceramento em vez do tratamento tem sido a resposta padrão ao vício. Prisões estão cheias de pessoas cujo problema primário não é criminalidade, mas transtorno de uso de substâncias. Atrás das grades, eles recebem pouco ou nenhum tratamento. Eles são liberados, frequentemente sem sistema de apoio, sem perspectivas de emprego e sem lugar para morar, diretamente em ambientes onde drogas estão prontamente disponíveis. A taxa de reincidência é assustadoramente alta. A porta giratória gira infinitamente. Enquanto isso, a abordagem do lado da oferta, o esforço para cortar a produção e o tráfico de drogas, tem sido igualmente fútil. Para cada laboratório que é invadido, 5 mais abrem. Para cada traficante preso, 10 mais tomam seu lugar. Os incentivos econômicos são simplesmente muito poderosos. Enquanto houver demanda, haverá oferta, e as leis da economia ditam que a proibição apenas torna o produto mais valioso, mais lucrativo e mais atraente para organizações criminosas. O foco em punição, em vez de tratamento, também privou o sistema de saúde de recursos. Instalações de tratamento são poucas e distantes entre si, especialmente em áreas rurais. Listas de espera são longas. Muitos programas exigem pagamento que os usuários simplesmente não podem pagar. E os tratamentos que estão disponíveis são frequentemente inadequados, subfinanciados e mal equipados. Há também a questão do estigma, a atitude da sociedade em relação aos usuários de drogas, moldada por décadas de propaganda, é de julgamento e desprezo. Usuários são vistos como viciados, drogados, criminosos, falhas morais. Este estigma impede as pessoas de buscar ajuda. Isola-as, empurra-as mais profundamente no vício e torna a recuperação exponencialmente mais difícil. Também molda a política, garantindo que abordagens punitivas sejam politicamente populares, enquanto abordagens compassivas baseadas em evidências são descartadas como frouxas com o crime. O fracasso da proibição levou algumas jurisdições a explorar abordagens alternativas. Portugal, em 2001, descriminalizou a posse de todas as drogas, incluindo metanfetamina, em vez de prisão e processo. Usuários são encaminhados a comissões de dissuasão, compostas por assistentes sociais, psicólogos e conselheiros legais. Eles avaliam a situação do usuário e recomendam tratamento se necessário. Os resultados têm sido notáveis. O uso de drogas não aumentou. Mortes por overdose despencaram. Infecções por HIV entre usuários de drogas caíram mais de 90%. O crime diminuiu. É um modelo que prioriza a saúde sobre punição e funciona. Mas nos Estados Unidos, tais abordagens permanecem politicamente controversas. Há um investimento cultural profundo na guerra às drogas, na crença de que punição é a resposta. E assim, o ciclo continua. Prender, encarcerar, liberar e repetir. As prisões se enchem, o número de mortos aumenta e os cartéis ficam mais ricos. Tratar o vício em metanfetamina é um dos desafios mais difíceis da medicina moderna. Ao contrário do vício em opioides, para o qual temos tratamentos farmacológicos eficazes como metadona e buprenorfina, não há medicamento equivalente para a metanfetamina. Não há pílula que você possa tomar para aliviar os desejos,
para estabilizar a química do cérebro, a recuperação do vício em metanfetamina depende quase inteiramente de intervenções comportamentais. E estas são difíceis, consomem tempo e frequentemente mal-sucedidas. O padrão ouro de tratamento é a terapia cognitivo-comportamental, ou TCC. Esta abordagem ensina usuários a reconhecer os gatilhos e padrões de pensamento que levam ao uso de drogas e a desenvolver estratégias de enfrentamento para evitar a recaída. Requer um terapeuta qualificado, um paciente motivado e um compromisso de tempo significativo. Em um mundo ideal, seria pareado com moradia estável, apoio de emprego e uma rede social forte. Mas esses recursos raramente estão disponíveis, especialmente para as populações mais afetadas pelo vício em metanfetamina. Outra abordagem baseada em evidências é o gerenciamento de contingência, que usa reforço positivo para encorajar a abstinência. Pacientes fornecem amostras de urina regulares, e se as amostras estão livres de drogas, eles recebem recompensas, vouchers, pequenas quantias de dinheiro ou privilégios. Parre simples, quase trivial, mas pesquisas mostraram que funciona. O cérebro danificado pela metanfetamina e incapaz de experimentar recompensas naturais pode ser retreinado através desses incentivos externos. Com o tempo, conforme o cérebro se cura, o paciente começa a encontrar recompensa em outras atividades. Programas de tratamento residencial, onde usuários vivem em um ambiente estruturado e livre de drogas, por um período prolongado, também podem ser eficazes. Esses programas fornecem terapia intensiva, apoio de pares e um respiro dos ambientes e relacionamentos que possibilitaram seu vício. Mas são caros, os espaços são limitados e muitos planos de seguro não os cobrem. A realidade é que a maioria das pessoas com vício em metanfetamina não recebe nenhum tratamento. Eles circulam dentro e fora do sistema de justiça criminal. Eles sofrem overdose, eles morrem, e mesmo para aqueles que acessam tratamento, a taxa de sucesso é desanimadora. A recaída é comum, frequentemente dentro do primeiro ano. As mudanças cerebrais causadas pela metanfetamina são tão profundas, a atração psicológica tão forte, que a recuperação é uma luta vitalícia. A esperança, no entanto, em pesquisas emergentes, cientistas estão explorando novas abordagens farmacológicas. Uma via promissora é o uso de medicamentos que modulam o sistema de dopamina, ajudando a restaurar o equilíbrio, sem produzir uma onda. Outra é o desenvolvimento de uma vacina contra a metanfetamina, que faria o sistema imunológico produzir anticorpos que se ligam a moléculas de metanfetamina, impedindo que cruzem a barreira hematoencefálica. Estas ainda estão em estágios iniciais de pesquisa, mas representam uma mudança potencial de paradigma em como tratamos o vício em estimulantes. Há também crescente reconhecimento da importância de abordar os fatores subjacentes que impulsionam o vício: trauma, pobreza, doença mental, isolamento social. A metanfetamina é frequentemente um sintoma de problemas mais profundos. As pessoas a usam para escapar, para anestesiar a dor, para sentir algo quando não sentiram nada por tempo demais. O tratamento eficaz deve abordar não apenas o uso de drogas, mas as circunstâncias de vida e feridas psicológicas que levaram a isso. Por trás de cada estatística, cada debate político, cada manchete sobre metanfetamina a seres humanos, pessoas com famílias, com sonhos, com histórias, para verdadeiramente entender o impacto desta droga, devemos ouvir essas histórias. A história de Sarah, uma ex-professora do ensino médio do Oregon rural. Ela recebeu prescrição de metanfetamina na forma de Desoxyn para perda de peso nos anos 90. Quando sua prescrição acabou, ela procurou a droga na rua. Dentro de um ano, ela havia perdido seu emprego, sua casa e a custódia de seus 2 filhos. Ela viveu em seu carro, depois em acampamentos de sem-teto, espiralim para um pesadelo que nunca imaginou possível. Levou 15 anos, múltiplas overdoses e 3 temporadas na prisão, antes que ela finalmente encontrasse a recuperação. Hoje, ela trabalha em um centro de tratamento, ajudando outros que estão onde ela uma vez esteve. A história de Miguel, um químico que trabalhou para o cartel de Sinaloa, em um superlaboratório fora de Culiacán. Ele era um estudante brilhante, treinado em uma universidade na Cidade do México, mas não conseguia encontrar trabalho na indústria farmacêutica legítima. O cartel lhe ofereceu um salário 10 vezes o que ele poderia ganhar legalmente. Por 5 anos, ele cozinhou metanfetamina, produzindo centenas de quilogramas por mês. Ele viveu bem, mas em medo constante. Ele viu colegas executados por cometerem erros, por desviar produto, por falar demais. Ele finalmente escapou para os Estados Unidos, entregando-se às autoridades e entrando em proteção a testemunhas. Ele vive agora sob uma nova identidade, assombrado pelo conhecimento do sofrimento que ajudou a criar. A história de Emily,
uma paramédica no Indiana rural. Ela reverteu dezenas de overdoses de metanfetamina, puxou usuários de casas de metanfetamina em chamas, segurou as mãos de viciados morrendo. Ela viu crianças brincando em pilhas de resíduos tóxicos, adolescentes com rostos arranhados até ficarem crus, avós criando seus netos, porque seus próprios filhos estão perdidos para a droga. Ela desenvolveu TIPT, e ela bebe demais para lidar, mas ela continua indo trabalhar, continua respondendo a chamadas, porque alguém tem que fazer. Essas histórias, e milhões como elas, são o verdadeiro rosto da epidemia de metanfetamina. São histórias de dor, de perda, de sistemas que falharam com as pessoas, e da resiliência silenciosa daqueles que sobrevivem e lutam para reconstruir. Se aprendemos algo com a história da metanfetamina, é que soluções simples não existem. Este não é um problema que pode ser resolvido por uma única política, uma única lei, uma única intervenção. É uma crise complexa multifacetada, que requer uma resposta abrangente. Primeiro, devemos reconhecer que a guerra às drogas falhou, e que continuar no mesmo caminho só levará a mais sofrimento. Devemos mudar nossa abordagem de uma de punição para uma de saúde pública. O vício em drogas não é um crime, é uma condição médica, um transtorno cerebral, que requer tratamento, não encarceramento. Isso significa investir pesadamente em infraestrutura de tratamento. Precisamos de mais programas residenciais, mais clínicas ambulatoriais, mais terapeutas e conselheiros treinados. Precisamos tornar o tratamento acessível e acessível para todos que precisam dele. Precisamos encontrar as pessoas onde estão, oferecendo serviços de redução de danos, como trocas de agulhas, locais de consumo seguros e distribuição de naloxona. Essas intervenções salvam vidas e fornecem caminhos para a recuperação. Também devemos abordar os determinantes sociais do vício: pobreza, desemprego, falta de educação, trauma, doença mental. Estes são o solo no qual o vício cria raízes. Precisamos de redes de segurança social robustas, programas de treinamento profissional, moradia acessível e cuidados de saúde mental acessíveis. Precisamos reconstruir comunidades que foram esvaziadas por colapso econômico e desespero. No lado da oferta, precisamos de aplicação mais inteligente. Em vez de prender usuários e traficantes de baixo nível, os recursos devem ser focados em desmantelar os cartéis e as redes internacionais que produzem e distribuem metanfetamina. Isso requer cooperação internacional, particularmente com México, China e outros países onde produtos químicos precursores são produzidos. Também requer abordar a corrupção que permite que cartéis operem com impunidade. Também devemos regular a indústria farmacêutica mais estritamente. A prescrição excessiva de anfetaminas para TDAH e outras condições criou uma nova geração de pessoas que estão familiarizadas e dependentes de estimulantes. Embora esses medicamentos sejam legítimos e necessários para muitos, devem ser prescritos responsavelmente, com consciência de seu potencial viciante. A educação é crítica. Jovens precisam entender os riscos reais da metanfetamina, não através de táticas de medo e alegações exageradas, mas através de informações honestas, baseadas em evidências. Eles precisam ver as consequências reais: os dentes destruídos, a psicose, as overdoses. E eles precisam ser ensinados habilidades de enfrentamento, resiliência emocional e maneiras saudáveis de lidar com estresse e dor. Finalmente devemos confrontar e desmantelar o estigma em torno do vício. Enquanto virmos usuários de drogas como falhas morais, como pessoas que merecem seu sofrimento, nunca criaremos a vontade política para financiar tratamento e prevenção eficazes. Devemos reconhecer que o vício pode acontecer com qualquer um, que é um problema humano, não uma falha de caráter. A história da metanfetamina é, no final, uma história sobre nós, sobre nossa capacidade de brilhantismo e nossa capacidade de destruição, sobre as consequências não intencionais de nossas inovações e os sistemas que construímos para gerenciá-las. Um químico japonês, buscando entender uma planta antiga, criou uma molécula que alimentaria os exércitos da Segunda Guerra Mundial, devastaria o Japão do pós-guerra, transformaria a cultura americana, enriqueceria cartéis mexicanos e deixaria um rastro de vidas quebradas pelo globo. Nunca deveria ter sido assim. A metanfetamina era um milagre da ciência, uma ferramenta para melhorar o desempenho humano, para curar doenças, para tornar a vida melhor, mas subestimamos seu poder. Falhamos em ver que um químico que podia fazer soldados marcharem sem dormir, também podia desfazer suas mentes. Falhamos em ver que uma pílula que podia ajudar um estudante a se concentrar, também podia prendê-lo em um ciclo de dependência. Falhamos em ver que a proibição não acabaria com o uso, apenas o criminalizaria e entregaria o controle aos atores mais violentos. A sombra que a metanfetamina lança é longa e escura, e ainda estamos de pé nela. Centenas de milhares de pessoas estão viciadas agora mesmo.
neste exato momento. Milhares morrerão este ano. Crianças serão tiradas de seus pais. Comunidades continuarão a se fraturar. E os cartéis continuarão a produzir, a traficar, a lucrar com a miséria humana. Mas a luz, também. Há pessoas em recuperação, pessoas que se arranharam de volta do abismo e estão vivendo vidas plenas e significativas. Há pesquisadores desenvolvendo novos tratamentos, formuladores de políticas experimentando novas abordagens e defensores, lutando para mudar corações e mentes. Há pais que perderam filhos e que canalizam sua dor em ação. Há clínicos, assistentes sociais e voluntários que aparecem todos os dias para ajudar, para salvar vidas, para oferecer esperança. A história da metanfetamina nos ensina que o caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções, que cada solução cria novos problemas e que a guerra às drogas é uma guerra contra pessoas. Mas também nos ensina que a recuperação é possível, que a compaixão é mais poderosa do que a punição e que o único caminho a seguir é juntos. A molécula que Nagayoshi sintetizou naquele laboratório em 1893 não pode ser desfeita. Ela existe e sempre existirá. A questão agora não é como eliminá-la, mas como viver com ela, como minimizar seu dano e como ajudar aqueles que caíram sob seu feitiço a encontrar seu caminho de volta. A droga secreta da guerra, que se tornou uma epidemia global, ainda está conosco, ainda ceifando vidas, ainda destruindo comunidades. Mas a história não acabou. Está sendo escrita agora mesmo, por cada pessoa que escolhe a recuperação, por cada política que prioriza a saúde sobre punição, por cada momento de compaixão estendido a alguém em dor. A sombra é longa, mas podemos caminhar em direção à luz. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada através da história sombria da metanfetamina. Se este vídeo lhe deu perspectiva, se ajudou você a entender a complexidade do vício e as falhas de nossa resposta a ele, por favor, compartilhe. Vamos continuar esta conversa. Vamos exigir melhor. E vamos lembrar que por trás de cada estatística está um ser humano, o filho de alguém, o pai de alguém, alguém que merece compaixão e uma chance de redenção. Até a próxima, cuidem-se e cuidem uns dos outros.